Olá e bem-vindo ou bem-vinda ao Portuguese with Leo. O meu nome é Leonardo e neste canal ensino o português de Portugal. Neste vídeo vamos fazer um teste completo de português de nível A2. Por favor, ativa as legendas e antes de começarmos, vou dar-te algumas informações úteis para perceberes como funciona o teste. Este teste está dividido em 5 partes: compreensão oral, compreensão escrita, gramática, vocabulário e expressão oral. Antes de começarmos, clica no primeiro link na descrição para descarregares a folha de respostas. Esta é uma folha que podes imprimir ou abrir no teu telemóvel para anotares as tuas respostas à medida que fazes o teste. Isto é importante porque no final vais poder fazer a tua autoavaliação e ver qual o resultado que obtiveste. Por isso, põe o vídeo em pausa e descarrega a folha de respostas enquanto eu fico aqui à espera. Já tens a folha de respostas? Boa! Então agora, antes de começarmos, certifica-te de que estás num lugar silencioso, sentado ou sentada a uma secretária e de que tens pelo menos 40 minutos para concluires o teste. E não te preocupes se precisares de mais tempo, porque não há limite de tempo. O objetivo é fazeres o teste com calma. Como eu te disse, o teste tem 5 partes. Agora vamos fazer a primeira parte, a compreensão oral, e ao longo do teste eu vou explicar sempre cada parte antes de começares. A parte da compreensão oral tem 2 exercícios. No primeiro exercício, vais ouvir 2 vezes um diálogo entre o Pedro e a Rita. Enquanto ouves o diálogo, vão aparecer no ecrã 10 afirmações que tu deves decidir se são V, verdadeiras, ou F, falsas. Responde na tua folha de respostas. Vamos começar. O Pedro e a Rita são 2 colegas de faculdade que se encontram na rua passados muitos anos. Olá, Pedro. Há quanto tempo? Como tens andado? Olá, Rita. Tudo bem? O que fazes por aqui? Estou de férias. Estou a passar uns dias em Faro para descansar e visitar a família. Ah, então tu já não moras aqui em Faro? Não. Estou desde 2019 a viver e trabalhar em Londres. E tu? Olha, eu continuo a morar em Faro. A minha vida não está muito diferente. E tu? Estás a gostar da vida em Londres? Sim, estou. Mas sinto muito a falta da vida que tinha. Sobretudo, sinto falta do sol. Pois, imagino. E estás a viver sozinha? Não, estou a partilhar casa com mais 2 amigas. Elas são portuguesas e também são enfermeiras. Ah, boa! Na verdade, eu preferia morar sozinha. Nós temos horários muito diferentes. Nem sempre é fácil. Mas enfim, elas são simpáticas. E eu não tenho escolha. As rendas das casas em Londres são super caras. Pois, aqui também. Mas em Londres ainda deve ser pior. Olha, tu não te queres sentar na esplanada e tomar um café? Assim podemos continuar a conversar.
Sim, boa ideia. Vamos. Agora vais ouvir o diálogo mais uma vez. Olá, Pedro. Há quanto tempo? Como tens andado? Olá, Rita. Tudo bem? O que fazes por aqui? Estou de férias. Estou a passar uns dias em Faro para descansar e visitar a família. Ah, então tu já não moras aqui em Faro? Não, estou desde 2019 a viver e trabalhar em Londres. E tu? Olha, eu continuo a morar em Faro. A minha vida não está muito diferente. E tu? Estás a gostar da vida em Londres? Sim, estou. Mas sinto muito a falta da vida que tinha. Sobretudo, sinto falta do sol. Pois, imagino. E estás a viver sozinha? Não, estou a partilhar casa com mais duas amigas. Elas são portuguesas e também são enfermeiras. Ah, boa! Na verdade, eu preferia morar sozinha. Nós temos horários muito diferentes. Nem sempre é fácil. Mas enfim, elas são simpáticas. E eu não tenho escolha. As rendas das casas em Londres são super caras. Pois, aqui também. Mas em Londres ainda deve ser pior. Olha, tu não te queres sentar na esplanada e tomar um café? Assim podemos continuar a conversar. Sim, boa ideia. Vamos. O primeiro exercício acabou. Coloca o vídeo em pausa se precisares de mais tempo para responder às perguntas. Se já terminaste, então vamos ao segundo exercício. No segundo exercício, vais ouvir 2 vezes uma mensagem de voz. A mensagem que vais ouvir é a mensagem que a Ana enviou para o seu grupo de amigos do WhatsApp para os convidar para a sua festa de aniversário. Enquanto ouves a mensagem, vão aparecer no ecrã 5 perguntas e tu deves selecionar a opção certa. Vamos começar. Olá, amigos. Daqui é a Ana. Faço anos no próximo dia 16 de março, segunda-feira. E por isso vou organizar um jantar aqui em casa, às 8h30. Como vai ser dia de trabalho e vou estar muito ocupada, podem trazer vocês as sobremesas, se faz favor? Mais uma coisa, a campainha do prédio está avariada. Por isso, quando chegarem, enviem-me uma mensagem para eu abrir a porta. Um abraço e até segunda-feira. Agora vais ouvir a mensagem mais uma vez. Olá, amigos. Daqui é a Ana. Faço anos no próximo dia 16 de março, segunda-feira. E por isso vou organizar um jantar aqui em casa, às 8h30. Como vai ser dia de trabalho e vou estar muito ocupada, podem trazer vocês as sobremesas, se faz favor? Mais uma coisa, a campainha do prédio está avariada. Por isso, quando chegarem, enviem-me uma mensagem para eu abrir a porta. Um abraço e até segunda-feira. O segundo exercício acabou. Coloca o vídeo em pausa se precisares de mais tempo para responder às perguntas. Se já terminaste, então vamos à parte da compreensão escrita. Na parte da compreensão escrita só temos um exercício. No ecrã vais ver um pequeno texto sobre um dos mercados mais famosos de Lisboa, a Feira da Ladra. Coloca o vídeo em pausa para leres o texto 1 ou 2 vezes
e depois vais responder a 10 perguntas. Vamos lá então. Coloca o vídeo em pausa para leres o texto. Agora vamos às perguntas. Sempre que precisares de voltar a ler o texto, volta ao minuto 10 e 11. E se quiseres pensar entre uma pergunta e outra, podes pôr o vídeo em pausa. 1. Onde acontece a Feira da Ladra? Junto ao Panteão Nacional, na periferia de Lisboa ou no Bairro Alto? 2. Em que dias podemos visitar a feira? De segunda a sexta-feira, à terça e ao sábado, de terça a sábado. 3. Que tipo de produtos são vendidos na Feira da Ladra? Apenas roupas novas, especialidades culinárias da região ou objetos usados, antigos e raros? 4. Nesta feira, as pessoas vendem os mais variados objetos? Só se vendem produtos de qualidade? Todos os produtos têm um preço fixo? 5. O que há de interessante neste local? Exposições de arte antiga, produtos tecnológicos de última geração, objetos com história. 6. Como é que podemos pagar menos pelos produtos? Esperar até ao fim do dia para pagar menos? Negociar o preço com o vendedor? Comprar várias coisas ao mesmo tempo? 7. Qual é a história da Feira da Ladra? Existe desde o século XIII. Foi criada pelos empresários do turismo. Ainda não existia nos anos 90. 8. O que é que podemos fazer depois de visitar a feira? Ir ao centro comercial, passear e visitar o Panteão Nacional, fazer um piquenique dentro do mercado. 9. Qual é a teoria mais reconhecida sobre a origem do nome da feira? O nome vem de uma antiga rainha de Portugal? O nome vem do facto de se venderem objetos roubados? O nome foi escolhido pelos vendedores. 10. Um produto em segunda mão é uma coisa roubada, uma coisa entregue em mãos ou uma coisa que já pertenceu a outra pessoa. O exercício acabou. Volta ao minuto 10 e 11 se precisares de voltar a ler o texto. Se já terminaste, então vamos à parte da gramática. Agora passamos para a parte da gramática, onde tenho 2 exercícios para ti. No primeiro exercício, vou dar-te 5 frases e tu tens de escolher se elas estão no passado, no presente ou no futuro. Ou seja, se a ação já aconteceu, está a acontecer ou vai acontecer. Põe o vídeo em pausa para fazeres o exercício. Agora passamos ao segundo exercício de gramática, onde vais ter de selecionar a resposta certa para completar 10 frases curtas.
Se quiseres pensar entre uma frase e outra, podes pôr o vídeo na pausa e não te esqueças de selecionar as respostas na tua folha de respostas. Vamos começar. 1. Bom dia. Eu sou o Pedro. Pedro. Um Pedro. 2. Vais para o Porto a novembro, no novembro, em novembro. 3. Bom dia. Queria apontar, marcar, perguntar uma consulta de dermatologia, por favor. 4. No próximo sábado, a Anabela vai ir ao teatro com o Luís. 5. O Alexandre está, tem muito cansado. 6. De quem são estes sacos? É meus, são minhas, são meus. 7. Por que é que não vais ao médico? Porque não vou doente, porque não sou doente, porque não estou doente. 8. Nós decidimos não ir porque estava muito frio, mas estava muito frio e ainda estava muito frio. 9. A estação fica em lado do jardim, ao lado do jardim, ao lado do jardim. 10. A Joana e o Rui estão, ficam, são colegas de trabalho. O exercício acabou. Estamos agora na parte do vocabulário e aqui temos 3 exercícios. No primeiro exercício vou dar-te 5 grupos de 5 palavras e tu vais ter de encontrar o intruso, ou seja, a palavra que não pertence ao mesmo grupo lexical, que não tem relação com as outras palavras. Põe o vídeo em pausa para fazeres o exercício. Passamos agora ao segundo exercício de vocabulário. Neste exercício, vais completar um texto ao qual faltam 10 palavras. Vais conseguir adivinhar as palavras a partir do contexto. Põe o vídeo em pausa para fazeres o exercício. No nosso terceiro exercício de vocabulário, vais ter de identificar 5 palavras a partir da sua descrição. Por exemplo, qual é o nome que damos à irmã da mãe? Resposta: a tia. Se quiseres pensar entre uma pergunta e outra, podes pôr o vídeo em pausa e não te esqueças de escrever a tua resposta na folha de respostas. Vamos lá então. Qual é o nome que damos ao filho do irmão? Qual é o nome que damos ao contrário de vazio? Qual é o nome que damos a um animal de estimação da família dos felinos que diz miau? Qual é o nome que damos a uma abertura na casa que deixa entrar a luz e o ar? Qual é o nome que damos a um aparelho eletrónico
que serve para processar e armazenar informações, para pesquisar e para escrever. Muito bem, chegamos à última parte do teste, a parte da expressão oral. Falar. Obviamente, eu não posso avaliar a tua expressão oral porque não te consigo ouvir através do ecrã. Por isso, vamos usar uma técnica chamada shadowing. O shadowing consiste em repetir em voz alta uma frase que acabamos de ouvir, tentando pronunciá-la exatamente como a ouvimos. Portanto, este exercício funciona assim. Tu vais ouvir uma frase e depois tens poucos segundos para a repetir exatamente como a ouviste. Por exemplo, deixei as chaves em casa. Deixei as chaves em casa. A que horas chega o próximo autocarro? A que horas chega o próximo autocarro? Como viste, tens de repetir a frase imediatamente depois de a ouvires e não vais ter muito tempo. As frases vão ficando progressivamente mais difíceis e o teste termina quando já não conseguires acompanhar o ritmo. Quando já não conseguires repetir a frase no tempo que te é dado. Imagina que conseguiste repetir as 3 primeiras frases, mas não a frase número 4. Então ganhaste 3 pontos neste exercício. Ou imagina que conseguiste repetir as 7 primeiras, mas a frase 8 já não conseguiste. Então ganhaste 7 pontos. E atenção, para este teste poder funcionar, tu não podes pôr o vídeo em pausa, nem voltar atrás, nem repetir o exercício. Só podes fazer este exercício uma vez. Vamos começar então. 3, 2, 1, vamos lá. Queria um café e um pastel de nata, se faz favor. Está a chover, mas não está frio. Desculpa, mas hoje não posso ir ter contigo. O que vais fazer para o jantar? Despacha-te, já estamos atrasados. Desculpe, sabe dizer-me onde ficam os correios? O trânsito esteve cortado devido à queda de uma árvore. Nunca imaginei que estivesse tanto calor. Não seria melhor falares com o vizinho de baixo? Se soubesse que vinhas, tinha esperado por ti. Muito bem, finalmente acabamos o teste. Como é que correu? Agora, para veres as soluções e para fazeres a tua autoavaliação, vai à descrição deste vídeo e clica no link Obter resultados do teste. É o segundo link na descrição. Este link leva-te ao meu site, onde só tens de colocar o teu nome e e-mail e eu envio-te o PDF com as soluções do teste. Assim podes ver quais são as respostas certas e porquê. Depois volta aqui ao YouTube e diz-me como te correu o teste. Estou muito curioso para saber o teu resultado. Se o teste não correu muito bem, então é porque ainda não tens um nível A2. Nesse caso, recomendo que estudes mais um pouco e voltes a tentar daqui a umas semanas ou meses. Se, por outro lado, o teste correu bem, então é porque já tens um nível A2 e provavelmente estás pronto ou pronta para o meu curso de nível B1, uma viagem por Portugal.
um curso completo de nível intermédio baseado numa história que te vai levar do nível A2 para o nível B1 enquanto aprendes mais sobre a cultura portuguesa e descobres Portugal virtualmente. Se tiveres interesse no curso, podes ver mais informações clicando no terceiro link na descrição. E finalmente, se gostaste deste teste e quiseres mais testes deste estilo, tanto para nível A2 como para os outros níveis, então deixa um comentário e põe um gosto neste vídeo e subscreve o canal para não perderes mais vídeos. Muito obrigado e até à próxima!